Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo da CenterTech trazendo mais uma videoaula aqui para o nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho aqui na bancada, senhores, um aparelho da LG, o mesmo veio de um outro lojista, trouxe para a gente estar buscando uma solução. Ele relatou que a cliente dele disse que o aparelho não está ligando e o defeito poderia ser na bateria. Então ele fez a substituição da bateria, mesmo assim o aparelho não ligou. Trouxe para a gente estar buscando uma solução e eu vou estar compartilhando com vocês, por se trata de uma análise até que interessante, uma maneira a qual eu, Rodrigo, faço as minhas análises e após eu fazer as análises, eu paro, penso, estudo e vou começando a trabalhar por lógica de raciocínio. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho o esquema elétrico desse aparelho, então eu vou trabalhar aqui na base da experiência. Então, primeira coisa que eu faço, peguei um aparelho desse que não está ligando, a placa já se encontra aqui, eu vou estar utilizando a minha fonte, 4 volts e 2 amperes. Uma dica que eu dou para vocês que é bastante importante, ok? Eu posso trabalhar com a minha fonte em 3.8, 4 volts e 4.2, que seria a minha voltagem, a qual a gente se refere por tensão. Posso também trabalhar com a corrente, que seria a minha amperagem, já que a minha fonte vai até 5 amperes, então eu posso colocar até os 5 amperes. Vai ter problema? Não vai ter, a não ser que o aparelho esteja em perfeito funcionamento. Porque se o aparelho está funcionando normal, a minha fonte ela pode estar com 5 amperes e o meu aparelho só vai consumir o que for necessário. Só para deixar claro. Agora, se é um aparelho que já tem um alto consumo e eu deixar a minha fonte em 5 amperes, posso ter problema? Com certeza eu posso ter problema, porque se de repente eu tenho um alto consumo, um curto na minha malha primária, e se o curto está sendo ocasionado por um capacitor e a minha fonte está em 5 amperes, a força, a corrente vai ser tão forte pela estar com os 5 amperes, que aquele capacitor vai se dissipar, esse auto, nesse caso como a gente fala, né, ele vai se autodanificar, se destruir, e a força pode ser tão forte pelo baque que pode acabar danificando alguém que está mais à frente dele, que seria um circuito integrado como exemplo. Então tenho que tomar cuidado na hora de começar a fazer uma análise de um aparelho que eu ainda não sei o consumo que ele tem na fonte. Então eu sempre deixo a minha fonte ajustada em 4 volts e 2 amperes. Agora sim vamos fazer a análise do aparelho, ok? Olha só. Aqui eu vou estar utilizando a garra de jacaré negativa da minha fonte na própria blindagem. Vocês que já acompanham os vídeos que eu coloco no canal sabem que eu trabalho desse jeito. GND no GND, e o positivo da minha fonte eu gosto de utilizar uma pinça quando o borne da bateria é FPC e eu não tenho como conectar a garra de jacaré. Utilizo a pinça para estar aferindo, injetando tensão na malha. Aqui eu tenho o conector da bateria e tenho a minha malha VBAT, a qual tem o nome, tem aqui o desenho e tem aqui alguns testes point. Então eu tenho aqui a malha VBAT. Vou estar injetando tensão, prestem atenção no consumo que ele vai me gerar na minha fonte. Olha só. Ele simplesmente, a fonte fica oscilando, os 4 volts, ele eleva, cai. Eu tenho uma corrente zero, ele vai até 300, 200, 400 e zero. Então ele fica exatamente desse jeito. Então, ou seja, tenta me elevar um consumo e fica totalmente oscilando e o aparelho não esquenta nada. Eu não tenho, senhores, aqui o esquema elétrico desse aparelho. Então a gente vai estar trabalhando na base da experiência e utilizando o multímetro. Vamos estar utilizando algumas escalas. Aqui a escala de semicondutor, que é a escala de diodo. Vamos estar utilizando a escala sonora, que é a escala de bip. E a escala ômega, que é a escala de resistência. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira simples a eficiência de cada escala que eu posso estar utilizando, mesmo não estar trabalhando com o resistor na escala de diodo, mesmo não estar trabalhando com o resistor na escala de resistência e mesmo não tendo um curto na escala de bip. Então, vou mostrar para vocês aqui de uma maneira simples as maneiras que eu utilizo para estar fazendo uma análise. E quando eu pego um aparelho assim, eu sempre paro, eu penso e começo a trabalhar
com lógica de raciocínio, para me poder compreender como é que eu posso me comportar e como é que eu posso executar o serviço. E eu vou estar passando isso para vocês ao longo do tempo, até que vocês possam estar aí capacitado e apto a estar reparando placas também. Perfeito? Então vamos aos nossos testes. Vimos que no borne da bateria o consumo fica oscilando. Então aqui ele não está aquecendo, fica somente oscilando. Então o aparelho também é um aparelho, senhores, que tem todas as blindagens dele, ó. Esse LG eu acredito que seja um K40S. Então tem todas as blindagens. Fica um pouco ruim para a gente estar retirando blindagem aleatório. Eu sempre falo nos vídeos, vocês sabem que eu prefiro não ficar removendo blindagens. Então, por isso, eu vou estar utilizando o multímetro, como já se encontra aqui na tela. Vou colocar na escala, primeiramente, de BIP, que é uma escala sonora, a qual se torna um pouquinho mais fácil para a gente estar localizando o defeito. Agora que é o X da questão, que aí muita gente tem dúvida, por onde eu começo a fazer essa análise? Então, vamos lá. Injetei tensão no borne da bateria, não aqueceu nada. O que eu vou fazer? Ficou somente oscilando. O aparelho está cheio de blindagem, não tem como estar ferindo tensões e ficar medindo. Então, vou estar começando lá por baixo pelo conector USB. Isso, mas aí você me fala, o conector USB não é uma malha terciária, na malha V-Bush, que só é ativada a tensão quando eu coloco o carregador, mas hoje a maioria dos aparelhos tem OVP e tem uma malha da V-Bush ou uma malha ramificada a malha V-Byte ou inversamente, alguma coisa relacionada a isso. Então a gente vai estar trabalhando com isso também, certo? Então eu vou ir para cá para o conector USB. O conector USB seria esse daqui, nota que é um aparelho que realmente ainda não foi trabalhado. Vou estar trabalhando aqui com vocês, ó. Vou estar aqui tirando aqui a borrachinha dele, ó. Aparelho totalmente novo. Bom, como eu falei para os senhores, meu multímetro já está na escala de BIP. Olha só, escala sonora, ponta negativa do multímetro na blindagem e a ponta positiva a gente vai medir e ver se há continuidade em ambos os lados dos capacitores ou diodo que a gente tiver para estar medindo, ó. De um lado ele bipa, do outro lado não pode estar bipando, certo? Então continuamos, ó, de um lado não bipa, do outro lado vai estar bipando e assim podemos estar fazendo os testes. Olha só, aqui eu tenho um capacitor, já encontrei aqui um capacitor, então tem um capacitor bipando dos dois lados. Isso me indica que ele está em curto? Isso me indica que ele está com defeito? Não, isso não quer dizer que ele está com defeito. Possa ser que a malha aonde ele se encontra esteja aterrada, então tudo que tiver na mesma malha ligado em paralelo vai estar bipando com GND, ok? Eu não posso simplesmente arrancar porque ele está bipando. Aí o que eu faço? Mas também poderia ser uma malha de baixa resistência. Eu vou estar trocando agora a escala para a escala de resistência, que é com a escala ômega, que a gente vai estar medindo esse capacitor para a gente ver se realmente é uma malha de baixa resistência ou não. Não vamos estar medindo, para deixar bem claro. A gente não vai medir o capacitor. A gente vai estar medindo a malha para ver se ela não está em curto, ok? Então, olha só, olha que interessante. Ponta negativa do multímetro na blindagem e a positiva a gente vai estar aqui fazendo o teste. Primeiramente de um lado, ele tem que me dar um valor de 0 ou próximo de 0, notem no multímetro, ok? Deu 0. Do outro lado, ele vai fazer a leitura para mim saber se essa malha é de baixa resistência ou não. Como é que eu sei que ela seria uma malha de baixa resistência? Se eu tiver um valor abaixo de 8, de 9, de 8 abaixo, seria uma malha que não é de baixa resistência, sim uma malha que está me apresentando curto. Então, olha só, com a escala de resistência eu tenho um valor aproximado de 8 a 6 aqui nesta malha. Então, ou seja, ela não é uma malha de baixa resistência, é uma malha que aparentemente está me apresentando um curto. Então,
Ah, Rodrigo, como é que eu sei que a malha seria uma malha então de baixa resistência, já que ela está bipando dos dois lados? Certo, com a mesma ponta do multímetro conectado ao GND, e se eu encostasse aqui, ó, e ele me desse um valor acima de 12, 13, 20, 14, na minha escala de resistência, pode ser considerado uma malha de baixa resistência na escala de ômega, na escala de resistência. Não é escala de diodo e não é escala de BIP, ok? Se vocês tiverem curiosidade, vocês escrevam no comentário embaixo, ou seja, que eu posso estar trazendo um vídeo relacionado somente a testes do capacitor, a testes de malhas de baixa resistência e outros testes a qual vocês possam ter dúvidas. Então vocês podem estar colocando no comentário que eu posso estar trazendo um vídeo relacionado a esse também. Certo? Então eu medi na escala de BIP, ele bipou. Eu medi na escala de resistência, ele me apresentou um valor de 0 do lado e um valor próximo de 0 do outro lado, acusando um curto-circuito. Se na escala de resistência ele tivesse um valor acima de 10, 12, 14, seria uma malha de baixa resistência. Agora, olha o que interessante. Eu vou para a escala de diodo agora, que é a minha escala de semicondutor. A escala de semicondutor, que é a escala que a gente utiliza para fazer aquele famoso teste de condução reversa, a ponta positiva eu vai no GND e a negativa aonde eu quero fazer os testes. Então, de um lado ele vai me dar um valor de 0, certo? E do outro lado ele não pode me dar um valor próximo de 0. Então, o que está acontecendo? Deu valor de 0. Então, isso sim significa um curto-circuito. Mas, e aí? Como é que eu vou saber qual seria o componente ou até mesmo a malha? Porque eu simplesmente não tenho o esquema elétrico desse aparelho. Por isso que eu falei com vocês que eu ia trabalhar com multímetro e com a experiência. Então, aqui eu tenho esse capacitor. Mas o que eu posso estar fazendo também? Eu vou estar virando a placa do outro lado. E notem que do outro lado aqui no conector USB, eu tenho aqui também outros componentes. Tem aqui um circuito integrado, alguns capacitores, bobina e resistor. A gente vai estar medindo desse lado também, certo? Porque temos que estar fazendo as medições, porque sem medição, sem solução, ok? Mas antes de você passar 10, 20, 30 minutos medindo e 5 minutos reparando, do que você passar, ou seja, tentar reparar um aparelho trocando componentes sem saber o que está fazendo. E às vezes nem tem sucesso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho desse outro lado. Vou voltar de novo para a escala sonora e a gente vai refazer os testes. Olha só, vou voltar de um lado testando, de um lado ele bipa e do outro lado não pode estar bipando, certo? Então vamos estar fazendo os testes. Olha só, aqui mais um capacitor bipando, outro capacitor bipando. Um resistor também está bipando. Notem que é um resistor que tem um 0 em cima, então seria um resistor que praticamente aqui seria somente um fusível, não vai ter resistência nenhuma nele. Então, aqui, o que temos aqui seria somente aqui, ó. O que temos aqui, ó, esse capacitor, esse aqui, o resistor e o capacitor que tem lá do outro lado, certo? E dá para ver também que o mesmo está ligado aqui em um circuito integrado. Não sabemos que circuito é, pois também, porque pode estar próximo do meu conector USB, poderia ser também um OVP, e sabemos que OVP também, dependendo do circuito, dependendo da malha onde ele se encontra, ele pode sim também estar fechando o curto e impedindo o aparelho de estar ligando, acaso ele esteja ramificado a malha VBAT. Para isso, olhamos no manual técnico, ok? Mas, como eu falei para os senhores, não vamos fazer isso aqui porque não temos o esquema. Vamos estar fazendo como se simplesmente fomos estar testando no multímetro, e é o que a gente está fazendo agora, é fazendo os testes através da base de experiência. Quando eu pego um aparelho que eu não sei por onde começar e também não tenho o esquema elétrico dele, certo? Então vimos que aqui temos aqui dois capacitores, o resistor, esse circuito integrado que está aqui, e um capacitor do outro lado. O que eu vou estar fazendo agora? Agora que é o negócio, é saber qual deles é para estar removendo, para mim não estar removendo todos eles ou de um por um e chegar a um ponto que não seja nenhum deles. O que eu vou estar fazendo? O resistor é um resistor de 0 ohms, ou seja, como eu falei para vocês, praticamente um fusível, certo? Dá para ver também que o resistor vem,
Olha o desenho da malha, ele vem aqui, passa, essa malha vem, passa aqui pelo capacitor, passa aqui pelo outro capacitor e vem para cá, para esse circuito integrado. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou injetar tensão no resistor, não vou injetar tensão no capacitor, ok? Ferro de solda, a gente vai estar utilizando aqui o breu para vai estar injetando tensão e vai utilizar o breu para ver se a gente consegue encontrar alguém por dissipação de calor, mesmo o consumo lá no começo do vídeo sendo pouquinho. A gente vai estar tentando achar somente com aquele consumo, ok? Vamos lá então, só esperar esquentar que ele vai acionar. Certo? Então vamos lá. Agora, vamos. Pronto, utilizei o breu. Olha só um detalhe, se eu injetar a tensão aqui e ele não aquecer nada, o que eu vou estar fazendo? Eu tenho aquele capacitor do outro lado e tem esses dois capacitores, um grande e um pequeno. Se eu injetar a tensão não aquecer nada, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar removendo um deles. Nesse caso, eu particularmente ia remover o capacitor maior. Só se caso a injetar tensão não funcionar. Ok, tá bom? Então vamos lá. Fonte 4 volts, 2 ampere. Ponteira positiva da minha fonte numa pinça, a negativa eu vou estar encostando aqui, ó, nessa partinha amarela aqui, senhores. Seria um GND, olha só, vou encostar aqui e vou injetar tensão no resistor. Olha só que interessante, viram só? Quem aqueceu? O capacitor maior. Viram que eu não utilizei o esquema elétrico, eu usei somente a base da experiência. Certo? Viram que o consumo não tinha consumo total e aquele consumo não ia fazer com que esse capacitor aquecesse, pelo menos lá pelo borne da bateria, porque ele elevava o consumo e zerava, no máximo chegaria a 300. Então, o que eu fiz? Comecei pelo conector USB, então uma maneira de eu estar iniciando um reparo. Achei o capacitor, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar removendo e também vocês viram que eu falei que se não esquentasse, eu ia remover o capacitor maior. Certo? Porque, ou seja, pelo fato dele ser maior, poderia sim, nem sempre, mas poderia sim estar armazenando mais carga, já que uma das funções do capacitor é estar armazenando carga em seu corpo e distribuir no circuito conforme necessário, ok? Então, eu vou estar removendo ele, eu posso estar removendo ele aqui com a estação de ar, posso estar removendo aqui com um bisturi, e posso estar removendo com ferro de solda. Então, como também já mostrei para os senhores, eu evito ficar também dando calor na placa, a não ser que seja necessário. Então, eu vou estar utilizando aqui um bisturi com muito cuidado para não encostar a ponta do outro lado e acabar danificando outro componente. Então, sempre fazer com cuidado, ok? Olha só. De leve, então, que é justamente para não estar danificando, tá? Aqui aonde ele se encontra, não tá perdendo aqui as suas baldes de solda, os seus contatos. Pronto, tirei aqui o capacitor. Tirei o capacitor. Aqui se encontra o capacitor. E como eu falei para os senhores, sempre que eu fizer um procedimento a qual eu tiro um capacitor ou qualquer outro circuito integrado que esteja em paralelo e o aparelho ligue, o certo seria e é o correto fazer a substituição por outro. Porque aqui, se realmente for esse capacitor com defeito, e o aparelho voltar a ligar, e se de repente ele vier a apresentar um curto de novo, o que poderia danificar? O circuito integrado aqui na frente, ou até mesmo o meu IF-PMIC lá em cima, ou qualquer outro componente que tivesse no meio do caminho. Certo? Então, eu tenho que estar fazendo a substituição dos componentes que eu retiro. Aqui eu já deixei preparado para estar colocando um outro capacitor logo após a nossa aula.
E só para a gente estar medindo aqui para ver se realmente o capacitor está em curto, na escala sonora, sabemos que o capacitor não pode haver continuidade dos dois lados. Vou estar medindo aqui, bora ver se eu consigo medir com vocês. Vamos lá, olha só. Olha só. Capacitor realmente está em curto. Então, tínhamos um capacitor em curto impedindo o aparelho de estar ligando e me gerando aquele consumo. Agora, o que eu faço? É estar fazendo a limpeza aqui. Fazendo a limpeza. Depois eu vou estar limpando direitinho aqui. Isso aqui seria mais era para estar mostrando para vocês que podemos sim estar trabalhando. Claro que se tivermos ferramentas para nos estar auxiliando, vai ser muito melhor e a gente consegue fazer o reparo muito mais rápido. Mas dá para fazer somente na base da experiência com o multímetro e de fato somente fazendo boas medições e saber por onde a gente começa a fazer a nossa análise. Então, vou estar testando aqui de volta o aparelho. Aqui, ó, olha, senhores, de volta aqui no borne da bateria. Fonte 4 volts e 2 amperes. Bora ver se ele ainda tem aquele consumo. Olha só, para ficar mais fácil agora, eu vou encostar aqui, ó, a garra de jacaré negativa aqui na blindagem, para vocês estarem vendo. E a positiva eu vou estar encostando aqui, ó, aqui no borne da bateria, no test point. Olha o consumo. Consumo zero. Exatamente o que a gente precisa. Agora vamos ver se o aparelho já está ligando, ok? Lembrando que tinha aquele consumo, né? Então vamos ver se o aparelho está ligando. Só um minutinho, senhores. Olha essa moleza, senhores. Certo? Vamos lá. Perdão, senhores. É tanto o aparelho aqui que um acabou despertando bem na hora do nosso reparo. Mas isso acontece. É como eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não edito os vídeos aqui do canal. Eu não gosto de editar para não parecer que foi feito alguma coisa errada, alguma coisa foi modificada para não estar mostrando para vocês. Então isso aí seria um aparelho que acabou despertando agora, bem quando a gente estava finalizando a nossa aula. Mas então vamos lá, tá aqui, ó. Vou conectar aqui, só mostrando para os senhores mais uma vez. Aqui a placa que a gente removeu o capacitor, olha só. Tá aí a placa que foi removido o capacitor, ok? Eu vou estar conectando ela aqui de volta na bateria, colocando aqui no módulo, conectar o módulo e conectar aqui a bateria do aparelho e vamos ver se esse aparelho já está ligando. Aqui pronto, já conectei. Olha, vamos ver. Olha só, senhores. Aparelho funcionando normalmente, ó, já está ligando o aparelho LG K40S, olha, viu? Então, logo da LG e temos um aparelho funcionando. Então, ou seja, era realmente aquele capacitor. Então, isso, o que eu aprendo? Que eu posso sim estar fazendo análise com essas três escalas do multímetro. Eu posso sim, em aparelhos que têm esse consumo, eu posso estar começando também estar fazendo análise pelo conector USB. E como eu falei para os senhores, eu evito sempre ao máximo tirar blindagem, ainda mais de aparelhos que eu não tenho o esquema elétrico ou aparelhos que eu não sei por onde eu tenho um circuito integrado que passa uma malha VBAT. Então vamos fazer uso do nosso multímetro. O multímetro realmente
ele tem uma eficiência muito grande. Vocês viram que somente com o multímetro e a minha fonte e, claro, um pouquinho de experiência, a gente conseguiu reparar essa placa e temos aqui, senhores, olha só, novamente, um aparelho funcionando, ok? Já está na senha, então era isso que eu queria deixar para vocês. Peço mais uma vez desculpa pelo telefone que despertou e acabou atrapalhando um pouquinho a nossa aula, mas vai servir também de grande ajuda para que vocês possam colocar em prática aí na bancada dos senhores, ok? Rodrigo da CenterTech, um forte abraço e até o próximo vídeo. Abraço, galera, valeu!